248 bilhões de reais. Para que servirá o crédito extra pedido pelo governo à Comissão de Orçamento? E por que a liberação desses recursos se tornou uma polêmica política e econômica? Uma série de debates promovido por 5 comissões estuda o conteúdo da medida provisória que muda a forma como o Brasil trata o saneamento básico. Sem a MP, metade da população não tem o serviço, mas há críticas à regulação proposta. E o que foi dito na 13ª Conferência Legislativa sobre Liberdade de Expressão, promovida aqui na Câmara pela Associação Nacional de Jornais e Instituto Palavra Aberta. A Comissão de Orçamento analisa nesta quarta-feira um pedido polêmico de recursos extraordinários feito pelo governo. São 248 bilhões de reais que podem contrariar a chamada regra de ouro, que impede o Executivo Federal de criar dívida para pagar despesas como salários e aposentadorias. Pela primeira vez na história, o governo brasileiro está pedindo que o Congresso aprove um crédito suplementar para conseguir pagar benefícios assistenciais. O valor, 248 bilhões de reais, sem os quais o Poder Executivo não terá como pagar Bolsa Família, Plano Safra, benefícios de prestação continuada e aposentadorias já a partir do segundo semestre. O deputado Nelson Pellegrino explica o que pode acontecer caso os parlamentares neguem ao governo Bolsonaro esse pedido de crédito extra. Se esse projeto não for aprovado, o governo vai ficar numa situação muito difícil. Terá como alternativa ou parar com essas despesas, ou tirar de outros lugares, tem que anular despesas, outros itens, para remanejar, para cobrir. Então, se o PLN não for aprovado, o governo corre um risco sério, ou de pedalar, ou da máquina pública parar. A Constituição Federal estabelece que o governo não pode se endividar para pagar despesas correntes, como salários e aposentadorias. A única forma de contornar essa, que é a chamada regra de ouro, é obtendo a autorização do Congresso para um crédito suplementar, que precisa ser aprovado na Comissão Mista de Orçamento e no plenário das duas casas, com aval de pelo menos 257 deputados e 41 senadores. Do total de 248,9 bilhões de reais que o governo está pedindo, a maior parte, 201,7 bilhões, seriam para pagar pensões e aposentadorias. 30 bilhões iriam para gastos com o benefício de prestação continuada, o BPC, e o Renda Mensal Vitalícia, programas voltados a idosos e pessoas com deficiência. 6,5 bilhões iriam para o Bolsa Família e 10,7 bilhões seriam para subvenções econômicas e outras despesas. Antes de analisar o PLN 4 de 2019 com o pedido do governo de crédito suplementar, a CMO vai debater com especialistas e autoridades a possibilidade de obter recursos de outras fontes, além da emissão de títulos públicos que não aumentem a dívida mobiliária. Não adianta a gente fazer as coisas corridas e não ter a prudência necessária. Prudência necessária para não dar prejuízo à nação brasileira. E será um prejuízo muito grande se nós usarmos essa, acredito eu, que se usarmos essa fonte é um prejuízo muito grande, porque no primeiro ano nós vamos pagar 20 e tantos bi de juro dessa dívida. E olhe que o investimento do país para este ano, do governo federal tirando as estatais, é 28 bi. Então nós vamos praticamente zerar o recurso ano que vem para investimento no nosso país. Como é que o país cresce sem investimento? A audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça amplia o debate sobre a legalidade da proposta que altera a cobrança e distribuição de impostos. Acompanhe. O economista Bernardo App, do Centro de Cidadania Fiscal, que elaborou a proposta de reforma tributária, acredita que essa mudança aumentaria em 10% o PIB potencial, ou seja, a capacidade de crescimento do país ao longo de 10 anos. O sistema tributário atual onera investimentos e exportações, o que não vai acontecer no novo modelo,
E ao reduzir o custo do investimento, você aumenta o nível de investimento e isso leva a um crescimento maior do país. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Felipe Francischini, diz que o governo federal ainda não apresentou sua proposta de reforma tributária por estar concentrado na questão da Previdência. Mas logo que apresentar, ela será apreciada na CCJ e irá para uma comissão especial que vai analisar em conjunto as várias propostas existentes de reforma tributária. Não pode segurar um projeto tão importante como a tributária apenas porque o governo não mandou a sua proposta. Eu acredito que, do ponto de vista técnica legislativa, a gente começa o debate na comissão especial e o governo apresenta a sua proposta para que possamos alterar e fazer um consenso tanto do Congresso quanto com o governo. Nesta terça, a comissão especial que discute a reforma da Previdência se concentrou nas mudanças do BPC, o benefício de prestação continuada e abono salarial. Do lado de fora do Congresso Nacional, um protesto reuniu 10 entidades. Elas representam forças de segurança não militares, por exemplo, policiais civis e federais. A proposta de reforma da Previdência do governo Bolsonaro oferece condições melhores para os militares do que para o restante das forças de segurança. A bandidagem ela não quer saber se o policial é militar, se o policial é rodoviário federal, se é um policial civil. O simples fato dele ser um agente de segurança já está exposto ali ao risco da atividade. E o que a gente vem aqui é reivindicar que o projeto mantenha essa similaridade. Alguns deputados também participaram do protesto. O deputado Sanderson é policial federal. Nós estamos muito confiantes que logo aqui adiante, na apresentação do relatório, essa situação toda será resolvida. Policiais do Brasil inteiro serão tratados tal como os militares foram tratados pelo próprio governo. Do lado de dentro, em debate o futuro do BPC, o benefício da prestação continuada. O governo quer mudar as regras de acesso para idosos em condição de miserabilidade. Depois de ser aprovada a nova Previdência, ao longo dos anos, menos gente vai precisar do benefício assistencial. E até, possivelmente, garantir, dentro de uma responsabilidade atuarial, um aumento do valor dos benefícios. Essa população beneficiada depende integralmente ou centralmente desses recursos e, de fato, nós temos um risco de exclusão previdenciária que tende a pesar ainda mais a demanda sobre o BPC. Uma outra questão envolve quase 170 bilhões de reais, ou seja, 13% de toda a economia prevista com a reforma da Previdência. A proposta é focar o abono salarial. Hoje, ele é um 14º pagamento para quem recebe até 2 salários mínimos. A proposta do governo é restringir o pagamento para quem recebe até 1 salário mínimo. A nossa proposta visa liberar recurso para que a gente consiga investir em capacitação do trabalho, financiar o empregado, o trabalhador que foi demitido, que recebe o seguro-desemprego. Esse é o objetivo da nossa proposta. A ideia é criticada porque corta até 95% dos benefícios. E isso pode ser um risco até para a economia. Nós estamos tirando recursos de pessoas que ganham entre 1 e 2 salários mínimos, recursos que fazem girar a economia. Eu não entendo o argumento de que retirar recursos da sociedade vai fazer a economia crescer. Para mim é o contrário. A construção do conteúdo precisa vir acompanhada da construção política. O governo precisa baixar a bola, acalmar e construir uma boa relação sempre, do ponto de vista do diálogo, do entendimento, todos juntos. Porque além do conteúdo precisa de voto. Precisa ter votos para aprovar. A gente precisa ter responsabilidade, né? E de maneira republicana buscar os votos, sem dar cotovelada. A sessão do plenário desta terça-feira começou com a discussão da medida provisória, permitindo que estrangeiros sejam 100% donos de empresas aéreas brasileiras. Hoje, só podem ter 20% das ações com direito a voto. Ela vem com a promessa de oxigenar o mercado brasileiro em relação às companhias aéreas. As companhias aéreas, infelizmente, não têm dado retorno no custo da passagem aérea. E essa, eu acredito que deve ser a principal promessa dessa MP. Fazer com que os brasileiros sejam beneficiados efetivamente, tendo uma redução no custo da passagem aérea. Cobram a bagagem,
cobra o cafezinho, cobra o pão de queijo, cobra o refrigerante e a tarifa aérea só sobe. Agora estão vindo com a história de que se abrir o capital das empresas para o capital externo, tiver abrir, vender para empresas internacionais, vai baixar a tarifa. O texto editado pelo governo foi alterado por deputados e senadores que incluíram outros pontos no relatório. Um deles pede que pelo menos 5 em cada 100 voos de cada companhia sejam para cidades no interior do país. Outro diz que as empresas aéreas terão que voltar a oferecer uma bagagem gratuita aos passageiros. Nós garantimos para o consumidor direitos que a medida provisória ela retira. Nós voltamos a ter zero cobrança de tarifa para passageiros. Hoje as empresas lucram muito e diziam que iam diminuir o custo da passagem. A CPI de Brumadinho ouviu hoje a engenheira responsável pela segurança da barragem do Córrego do Feijão, que se rompeu no início deste ano. Cristina da Silva ainda é funcionária da empresa Vale. Ela disse que a estrutura estava em perfeitas condições e que nenhum equipamento mostrou problemas de instabilidade. Ela afirmou ainda que até hoje não sabe por que a barragem se rompeu. Mas os parlamentares confrontaram a depoente e afirmaram que ela tinha, sim, informações que mostravam anomalias no local. Dia 10 de janeiro, eles tiveram trocas de e-mails internos na Vale, desesperados, porque o que eles iam fazer com o problema que eles estavam tendo. E, na verdade, o que nos deixa assim, decepcionados é o fato deles entenderem que eles tinham um problema, mas eles não trabalharam para retirar os funcionários e os colaboradores que trabalhavam na mina. A Vale sabia de tudo. E quando a gente escuta tanto pessoas ligadas a empresas que davam consultoria, da Pótamos, por exemplo, nós vamos ver diferenças e denúncias que eram feitas da situação da barragem. Ou seja, desde 2017, essa barragem apresentava problemas. Também foi ouvido o representante da empresa Pótamos, que era responsável por coletar os dados que foram utilizados por outra empresa na elaboração do atestado de estabilidade. Fernando Lima deu informações contrárias às dadas pela engenheira da Vale. Segundo ele, os dados coletados mostravam que a barragem não estava segura. Lima disse ainda que a Vale tinha essas informações. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável está discutindo hoje um projeto de lei que proíbe a criação de pássaros em cativeiro. E o assunto movimentou muito a comissão no dia de hoje. Eu vou pedir aqui para o nosso repórter cinematográfico mostrar que a sala da comissão está completamente lotada, algo que é comum, mas hoje se trata de uma audiência com uma presença muito grande de pessoas, principalmente de criadores de pássaros vindo de diversas partes do país e muito preocupados, expressando uma grande preocupação em relação à proibição dessa atividade. Caso tivéssemos que soltar esses animais agora, depois de toda a sua vida em cativeiro, eles teriam que passar por um período de adaptação do estado em que está para a fauna em si. E a pergunta é, nós temos fauna que poderia atender esses animais? Então são muitas questões, muitas perguntas que estão sendo respondidas nessa audiência pública para gerar uma consciência melhor dos deputados na hora de votar e apreciar esse projeto, como também no desenvolvimento de políticas públicas. Foi citado aqui, por exemplo, que ainda não há um regramento de, por exemplo, qual o tamanho da gaiola que ofereça conforto, segurança e proteção, que não configure maus tratos para uma ave. O Brasil já possui uma legislação extremamente rigorosa e necessária para poder regulamentar e regrar o setor. Tá? Esse projeto ele vem totalmente desconexo. Só para ter uma ideia, nós temos hoje 39 milhões e 800 mil aves criadas em ambiente doméstico, sendo ornamentais, nativas e exóticas. Esse projeto... 39 milhões as aves legais. Legais, nós estamos falando... Tudo que uma estimativa das ilegais? Não, das ilegais nós não temos como mensurar. O que é importante registrar é que
tudo que foi desenvolvido e tudo que foi feito hoje na audiência pública é um instrumento muito grande para que a sociedade consiga separar o joio do trigo, aquele que faz a conservação, aquele que cria para preservar, porque nós somos diretamente combatidos e misturados como aqueles ilegais. E não é isso. Os nossos inimigos são os traficantes que precisam ser combatidos e já existe legislação para isso. E também tramita nessa casa um projeto de lei 347 desde 2003 e que está pronto para plenário desde 2017, que agrava os crimes ambientais. Nós necessitamos muito que esse PL siga para votação em plenária, porque nós precisamos combater o tráfico de animais. Só metade dos brasileiros tem acesso à coleta regular de esgoto. Seminários promovidos por 5 comissões da Câmara estudam medida provisória que muda a regulação do saneamento no Brasil. O marco legal do saneamento foi assunto de 4 seminários regionais e um seminário nacional em Brasília, promovido pelas comissões de Desenvolvimento Urbano, Integração Nacional, Desenvolvimento Regional, Legislação Participativa e Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Para que o saneamento, de fato, seja universalizado e as pessoas mais pobres do nosso país tenham direito a saneamento com qualidade e não transformando a água em mercadoria como se pretende. Os participantes do Seminário Nacional criticaram a medida provisória 868, que está pronta para ser votada no plenário da Câmara. Da forma como o governo está querendo implementar, não vai haver universalização e vai haver uma grande exclusão de grande parte da população brasileira, principalmente dos municípios mais pobres. No mundo todo, mais de 257 cidades, incluímos aí Paris, incluímos Berlim, incluímos várias cidades americanas que remunicipalizaram os serviços de saneamento. A medida provisória editada pelo governo no final de 2018 proíbe os municípios de contratar diretamente, sem licitação, empresas públicas para fornecer água e coletar esgoto. O texto também prorroga o prazo para o fim dos lixões. O relatório do senador Tasso Gereissati, aprovado pela comissão mista no dia 7 de maio, determina ainda que a regulamentação de tarifas passe a ser feita pela Agência Nacional de Águas. O que nós queremos com a medida provisória 868 é fazer com que haja aporte de recursos da iniciativa privada ou complementando os recursos públicos das empresas de saneamento e esgoto dos estados ou assumindo esses serviços. Preocupados em que não houvesse apenas os melhores municípios, os mais rentáveis para que isso ocorresse, nós criamos os consórcios ou então as regiões, micro-regiões. Com o tema Liberdade de Imprensa e Responsabilidade, o Instituto Palavra Aberta e a Associação Nacional de Jornais promoveram, com o apoio da Câmara dos Deputados, a 13ª Conferência Legislativa sobre Liberdade de Expressão. De uma coisa, ninguém mais tem dúvida. Os tempos mudaram. E rápido. A internet, as redes sociais, as novas tecnologias. Plataformas que estimulam a comunicação entre as pessoas. Mas junto com as maravilhas tecnológicas, vieram as notícias falsas e a propagação muito rápida delas. Um perigo para as democracias em todo o mundo e um desafio para o jornalismo profissional. E a pergunta que fica é possível estabelecer algumas regras para as mídias sociais sem ferir o princípio da liberdade de imprensa e de expressão do indivíduo? Nós não temos no Brasil ainda nenhuma legislação adicional, há muitas tentativas. Já houve conversas no Brasil que não avançaram, felizmente, para a democracia, na forma de regulação da mídia. A regulação da mídia, no fundo, era isso, né? Estabelecer um controle da informação que não evoluiu. Isso nos preocupa muito, porque na medida em que você criminaliza algo que você não tem certeza do que você pode acabar atingindo a própria liberdade de imprensa e a própria liberdade de expressão do indivíduo. Esse foi o tema central da conferência realizada no auditório da TV Câmara. Deputados, especialistas e a imprensa debateram a importância do jornalismo na era tecnológica e o desequilíbrio de regulamentação entre as novas plataformas digitais e os veículos de comunicação tradicionais. É importante que haja uma regulação
É complexo porque a regulação num sistema que o pressuposto é a liberdade. E nós defendemos a total liberdade de expressão de pontos de vista, de expressão de ideias. Agora, há um fenômeno no mundo que são as fake news, a desinformação, e eu quero crer que a regulação deve ser útil para criar canais que combatam a desinformação e impeçam que as fake news, os conteúdos impróprios tenham um impacto negativo na vida social. Produzir uma legislação que possa ser norteada, fruto de um consenso e de uma sociedade equilibrada. É o equilíbrio, é o bom senso, é o caminho do meio que vai nos permitir dar um passo à frente. Esta edição termina aqui. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá!